A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, estamos mais uma vez aqui com mais um podcast. Lição de adolescentes, essa lição do nosso último trimestre de 2023, o amor na vida cristã, o amor aí na vida cristã envolvendo diversos âmbitos, diversos ciclos da vida, e não só isso, mas ambientes também, no ambiente familiar, no ambiente social. E nós vamos aprendendo aqui, né, ao longo dessa lição, tudo sobre o amor, uma lição maravilhosa desse quarto trimestre. E hoje, lição de número 9, o amor pela família. Lição riquíssima, muito abençoada. E eu tenho certeza, cara, o professor, será uma aula realmente muito interessante, muito prática e muito boa para a sua classe e os seus alunos. Eu quero saudar com a paz do Senhor mais uma vez nossas queridas professoras. Nos é uma honra de estar aqui conosco, sempre abrilhantando essa mesa. Querida professora Hanani e professor Rosimar. A paz do Senhor, professora Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Rosimar. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, em mais uma lição, para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E que essa lição também seja bênção para a sua vida. Você, professor, você, aluno que nos acompanha. Esteja conosco até o final. Glória a Deus. A paz do Senhor, professora Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmã Hanani, a todos os professores, né, aqui presentes conosco, que Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos lá. Lição 9, o amor pela família. A mensagem bíblica fica em Provérbios, capítulo 6, versículo 20. Eu quero destacar aqui e ler. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Nós vamos falar muito hoje sobre família. E nós compreendemos que falar sobre família vale sempre ressaltar o modelo da família cristã. O modelo da família cristã é um modelo que o próprio Deus estabeleceu. Nós não estamos falando aqui do modelo que a Assembleia de Deus estabeleceu. Nós estamos falando do modelo que Deus, pela sua palavra, estabeleceu. E por que isso é importante ressaltarmos? Porque nós sabemos que nos valores de hoje em dia, nos valores mundanos que são baixos, a família ou o modelo da família cristã tem sido bombardeado, né? Tem muito pregado essa agenda progressista aí contra a família, o modelo que Deus estabeleceu, principalmente no que diz respeito ao homem e à mulher. E aí o modelo de família está sendo distorcido, estão querendo simplesmente deturpar esse valor dessa instituição tão linda, que foi a primeira instituição estabelecida por Deus no mundo, na história da humanidade, foi a família, veio primeiro, inclusive, do que a igreja, mostrando que a família é um projeto de Deus, é algo que Deus, desde o princípio, se preocupou em instituir, não só isso, mas em orientar, em direcionar e abençoar. Nós vamos ver que há uma bênção especial de Deus sobre a família, sobre a casa, sobre o lar, sobre os filhos. E é interessante falarmos aqui, Mahanani, porque precisamos ressaltar esse conceito de família. O conceito de família, para muitos, está ultrapassado no que diz respeito ao que acreditamos. E isso é até um tanto. Chega até um pouco a ser engraçado, mas precisa ser dito, né? O que é família? Qual o modelo de família? Você vê que nós estamos falando de algo muito simples de se entender, mas nós estamos vendo um período tão difícil em que conceitos e valores cristãos estão sendo tão confrontados que a gente precisa dizer, antes de mais nada, o que é a família. É verdade, irmão Felipe. Hoje, mais do que nunca, uma coisa que era para ser tão simples, né? A gente está precisando colocar em pauta e ressaltar o conceito do que realmente é família. Porque, infelizmente, a sociedade está mudando esse conceito, né, do que seria uma família. E, infelizmente, muitas famílias cristãs estão seguindo esse modelo dito pela sociedade, né? Então, para a gente começar esse nosso ponto, conceito de família para os nossos adolescentes. O que é uma família? Você pode até buscar o conceito do nome família dentro do próprio dicionário para dizer o que é. Mas a nossa prioridade aqui é dizer em relação à palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz que é família, certo? Então, como o irmão Felipe falou, família é uma instituição criada por Deus, uma criação de Deus, certo? Então, a família, ela foi um projeto
feito e criado por Deus, para a glória de Deus, né? Então, essa instituição, ela é composta por alguns membros, que na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 21, 22, 23, mais ou menos, quando está falando ali sobre a criação, Deus vem deixar bem claro o modelo de família criado por ele, que é o casal, no caso, o homem e a mulher, né? Então, nós já vemos que é um modelo que é monogâmico, são apenas duas pessoas, né? Um casal, dois que é um só para Deus. É um modelo heterossexual, porque tem um de cada sexo, um homem e uma mulher, certo? E Deus mandou eles se multiplicarem. Então, desse casal, dessa união, vai se trazer filhos, vai se trazer herança, como diz a Bíblia, né? Que a Bíblia diz que os filhos são herança de Deus. Então, a família é uma criação de Deus, ela é composta por pai, mãe, filhos, certo? Quando houver filhos. É monogâmico porque a palavra de Deus diz que o homem ele deve ser fiel à sua esposa e essa esposa, consequentemente, fiel ao seu marido, né? Lá em Êxodo 20, 14, diz assim, honra o voto de fidelidade a seu cônjuge e a Deus. Então, quando você quer formar uma família, o início de uma família é um casamento. E o casamento, você casando com a outra pessoa, com o sexo oposto ao seu. No caso, eu sou mulher, tenho que casar com um homem. No caso, irmão Felipe é um homem, tem que casar com a mulher. Então, quando nós assumimos esse compromisso, nós fazemos uma promessa de sermos fiéis um ao outro até que a morte nos separe, certo? Então, no casamento, para Deus, o homem e a mulher são um ser só. Por isso que há essa necessidade de ser fiel, porque na palavra de Deus, uma coisa muito importante em relação à família, em relação ao casamento, é que tanto a família quanto o casamento são referências espirituais e afetivas do nosso relacionamento, do relacionamento de Deus com a sua igreja e da igreja com Deus. Então, se a gente analisar o que é um casamento, o que é uma família, nós vamos ver que esse relacionamento é um espelho do nosso relacionamento com Deus e com a igreja. A igreja tem membros, né, que formam um corpo, no caso somos nós, cada um tem uma função, formamos o corpo. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos, a igreja é a noiva de Cristo que um dia vai se encontrar com ele, né? Então, tudo isso, todo que se refere à família e a casamento, faz alusão a esse relacionamento do homem ou da sua igreja com Deus. Então, a importância da gente saber e entender o que é a família segundo a palavra de Deus, né? E na família nós temos os pais e temos os filhos. E como aqui nós temos muitos adolescentes, né, falando com a classe de adolescentes, nós temos que deixar claro que a formação dos filhos e a formação desses adolescentes vai depender dos pais. Os pais eles estão diretamente ligados na criação do caráter, na formação do caráter desses adolescentes, né? Hoje, infelizmente, a sociedade ela quer mudar isso, dizendo que a pessoa tem que fazer o que gosta, o que sente, e olhar somente para dentro de si mesma, né? Mas a Bíblia não fala assim. E se a gente prestar atenção em relação à família, a família é um ato de amor, né? A gente sempre fala disso porque a base da palavra de Deus é o amor. Então, sem o amor na família, não vai haver uma família estruturada. Então, os pais, para terem para conseguirem formar o caráter dos seus filhos, eles precisam do amor de Deus, da geração desse amor. Porque com a geração desse amor, aí dentro desse lar nós vamos ter o respeito,
nós vamos ter o cuidado, nós vamos conseguir servir, nós vamos conseguir nos portar diante da sociedade. Então, quando nós vemos as famílias da sociedade, vemos uma família que está um pouco desestruturada, que as coisas não se casam com a palavra de Deus, pode ter certeza, se você for voltar, algo deu errado lá atrás. Algo não seguiu esse plano original de Deus para a família, né? Essa passagem de conteúdo, essa passagem de vivência que os pais têm que ter para com os seus filhos foi quebrada em algum momento e os filhos não conseguiram receber o ensinamento correto, né? De acordo com a palavra de Deus. Então, se a gente for realmente à luz da Bíblia, e a Bíblia tem tudo para ensinar como se deve ser formada uma família, inclusive a palavra de Deus traz qual é o serviço de uma esposa, qual é o serviço de um marido, qual é o serviço de um filho, né? Que o filho tem que respeitar e honrar os seus pais, que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, que o marido tem que ser a cabeça, sacerdote do lar, né? Que tem que trazer o sustento do lar. E, infelizmente, o mundo está trazendo uma ideia de que isso aí está ultrapassado. E a gente vê que quando eles trazem essa ideia de ultrapassado para dentro da família, as coisas ficam desordenadas e saem do lugar. Para finalizar, se eu for falar que esse ponto na sua classe vai ter muito o que falar, mas a gente vê que cada membro da família tem uma tarefa, como eu estava falando, né, determinada. E os pais têm que ter cuidado porque os filhos, eles tendem a fazer ou a ter os seus pais como espelho das suas atitudes. Então, a importância dos pais, né, se espelharem na palavra de Deus, saber qual a sua posição dentro da família, para passar para o seu filho, porque a gente passa não só com palavras. Eu chego para minha filha e digo, olha, você não pode falar com estranhos. Aí eu vou lá e ajo de uma forma diferente. Ela vai dizer, mas minha mãe não disse que não era para falar com estranhos? Ou então, eu digo, quando você tirar um brinquedo do canto, você tem que ir lá e colocar no mesmo canto. Brinca, mas depois guarda e coloca no mesmo canto. Mas eu vou lá, pego algo, tiro do lugar e não reponho. Então, os nossos exemplos diários dentro do nosso lar mostra muito do que a gente fala, né? Então, os filhos, eles têm muito a seguir também do nosso exemplo, muito mais do nosso exemplo do que a gente fala, do que a gente ensina em palavras. Então, por isso que a palavra de Deus diz, ensina o teu filho o caminho, a criança o caminho que deve andar, né? Porque não é para você só falar, é para você estar com ele, porque com o seu exemplo você vai ensinar. Eu acho que por enquanto é isso, meu filho. Amém, glória a Deus. É isso mesmo, irmã Hanani. O conceito justamente de família, nós temos pela palavra de Deus. Né? E quando nós falamos que você falou que a família ela é monogâmica no sentido de só uma esposa, só um marido, dos filhos, da multiplicação é hétero, porque eles têm que se multiplicar automaticamente, só eles tenham muitos e muitos filhos, né? Tá na lição Gênesis 2:24. Então, não há como ser contraditório à palavra de Deus. Muita gente, o que eu acho e o que eu fico, inclusive, surpreso, é pessoas querendo se utilizar da palavra para poder constituir famílias. E é impossível. Só se rasgar. Rasga algumas folhas e aí fica com o resto. Não tem como. Então, a palavra de Deus, o próprio Deus, ele instituiu a família. Há uma bênção de Deus sobre a família. E a família é um ambiente, sim, de formação. Nós precisamos entender isso, é uma verdade. É a partir do lar que a criança ela tem o seu caráter formado, tem os seus valores formados, seus princípios formados. E é por isso que é tão importante você, professor, ressaltar a importância do lar e da família para o seu aluno. Dizer para ele que não tem nenhum outro ambiente que vai abraçá-lo, que vai amá-lo, que vai ensinar tão bem quanto o ambiente familiar do pai e da mãe. Ninguém quer ver ele tão bem quanto o pai e a mãe. Tem filho, inclusive, eu disse que é poderosa essa lição, porque
Tem muitos adolescentes, que hoje em dia, e quem sabe no nosso meio tenha também, que estão rechaçando o ambiente familiar, estão resistindo ao ambiente familiar, pensamentos de ir embora, pensamentos de fugir, pensamentos de se isolar mediante a seus pais, ao convívio familiar, inclusive criticando também o conceito de família no que respeito a um homem, a uma mulher, a filhos, a multiplicação, aquele ambiente de harmonia. E é uma lição poderosa para que a gente possa estimular os nossos alunos no que diz respeito ao conceito de família e a importância disso. Porque tudo que Deus faz, meus irmãos, caros professores, você é amante da Bíblia, pai e mãe que está nos assistindo, você é aluno, tudo que Deus faz é com propósito. E a família não seria diferente, pelo contrário, a instituição da família há um propósito de Deus em abençoar o pai e a mãe, e a partir disso ter a bênção geracional, a bênção estendida sobre filhos dos filhos. É precisamente disso que tu verás a bênção filho dos teus filhos. Há uma bênção geracional de Deus sobre as famílias. Deus estende, a partir de uma família constituída, a partir daquele momento, a bênção de Deus se estende a toda a sua parentela. É isso mesmo, Felipe. Nós vemos aí essa lição tão maravilhosa, que vai vir de grande reflexão, não só para os adolescentes, mas para toda a igreja, né? Nós vemos assim, para nós professores, nós vemos aqui a família, que é o primeiro grupo social que uma criança, né, ela convive e ela se desenvolve neste ambiente, recebendo amor, recebendo a afetividade, atitudes de carinho. E nesse convívio dessa criança, nesse espaço, ela aprende princípios éticos, né, e morais. Então, a família, ela é um lugar de princípio cristão. Então, nós vemos aqui a família, nós compreendemos que a família como sendo o alicerce de nossa sociedade. Então, a importância da família é imensa. Ainda que haja hoje em dia, né, muitas pessoas que estejam com seus valores e princípios corrompidos, mas nós vemos que a família, ela foi instituída por Deus com um objetivo, né? Então, nós vemos aqui essa lição, ela vai trabalhar muito a questão do adolescente para a questão da reflexão, da importância do diálogo, né? Que é muito importante numa família, que é uma etapa do desenvolvimento, porque o adolescente, na família, no meio familiar, ele precisa buscar esse aconchego familiar, que é uma das coisas importantes, né? Porque muitas vezes os adolescentes eles se fecham em seu mundo próprio, né? Deixa muitas vezes de falar, de ter um diálogo com a família, com a pessoa da família, para ter um diálogo com a pessoa lá fora. Mas nós vemos que essa lição, ao decorrer, vai vir vai frisar muito assuntos como este que eu falei. É verdade, irmã Rosimar. E só para complementar aqui, hoje a gente pode, quando a gente vai falando para os adolescentes, muitos adolescentes podem ter um tipo diferente de família. Por exemplo, muitos perderam os pais, foram criados por avós, por tios, né? Então, assim, não quer dizer necessariamente que por você não ter o pai ou a mãe presente ali, você não vai ter uma figura de autoridade na sua vida, porque quem está lhe educando naquele momento, seja sua avó, seja seu avô, seja seu tio, sua tia, eles estão com o papel do pai e da mãe, né? Então, eles exercem um papel de autoridade sobre a formação daquela criança. E que há um devido respeito que esse adolescente, essa criança, tem que dar para essa figura, né? Figura de pai e mãe. Então, adolescente, deixar claro para os nossos adolescentes, mesmo que ele não tenha o pai ou a mãe lá como figura, mas ele tem aquela figura responsável e que ele tem que honrar e que ele tem que respeitar da mesma forma que ele respeitaria o seu pai e a sua mãe. Glória a Deus. Verdade, mano. Que bênção. Tópico 1, o que é família, né? Um tópico realmente bem que a irmã Hannah abordou bem aqui, também corroborando os nossos professores, famílias diferentes, a família é um ambiente de formação, e assim nós vamos dando continuidade nessa lição tão riquíssima. Tópico 2, vamos aprofundar, vamos falar mais. A responsabilidade dos filhos e pais.
é interessante porque traz não só a responsabilidade dos filhos, mas a responsabilidade também dos pais. Quem dera essa lição pudesse também ser, de repente, ali ministrado paralelo aos filhos, né, aos pais. Nós já sabemos que os pais, muitos estão engajados em outras classes, mas é importante, de repente, você, professor, talvez podemos até trazer também isso com um auxílio pedagógico. De repente, você pegar essa lição, caro professor, e de repente, ou você fazer um PDF, ou tirar foto e enviar para os pais, os alunos da sua classe. Olha, pai, olha, mãe, vamos ter essa lição, é importantíssima, e também tem aqui conteúdo direcionado para você e para sua esposa, então para o seu esposo, né, se for uma professora, vice-versa. Estude com seu filho durante a semana, leia com ele os textos bíblicos, né? Quem dera se possa fazer isso, porque de repente o aluno vai chegar no final de semana para assistir a aula e ele já estudou a lição junto com o pai, com a mãe em casa, e o senhor já começou a trabalhar ali. Então, quem sabe ficar já um auxílio pedagógico, mais uma sugestão. E a responsabilidade de pais e filhos. É interessante porque no texto bíblico, né, a leitura bíblica de Efésios, capítulo 6, do 1 ao 4, e nós temos aqui no versículo 1 do capítulo 6 um destaque falando sobre a obediência. E a obedecer aos pais, no Senhor, porque é a coisa certa. É interessante porque o princípio da obediência dos filhos para com o pai, e isso, professor, você precisa destacar para o seu aluno, é que é o certo, e significa dizer que a base da obediência é Deus. Nós percebemos que os filhos, eles aceitam essa orientação, essa recomendação do professor, sua, cara professor, dessa lição, a sua orientação, porque eles entendem, eles compreendem, como diz a lição, que fazendo assim eles agradam a Deus, porque a base da obediência é Deus. Quando eu obedeço ao meu pai, quando eu obedeço à minha mãe, eu estou glorificando a Deus, porque a base da obediência é Deus. Em Efésios diz, é tal como que quando eu obedeço os meus pais, eu também obedeço o Senhor. Nós destacamos muito aquele versículo quando trata-se de amor, que é impossível alguém amar a Deus se não consegue amar a seu irmão. Da mesma forma, nós podemos destacar aqui e parafrasear em que quando você obedece o seu pai e a sua mãe, você também está obedecendo a Deus. Como é que você vai obedecer a Deus? É que obedece a Deus quando você é desobediente ao pai e à mãe. Então é algo que não dá, realmente, é insustentável. É algo realmente que você, professor, pode destacar para o seu aluno que não tem como, é algo realmente inconsequente. Não é sustentável dizer que você é desobediente ao pai e à mãe, você é obediente a Deus, porque o princípio da obediência para com o pai e a mãe, a base é Deus. Quando você obedece aos pais, você está agradando a Deus. E isso é interessante porque é uma consciência. O nosso adolescente, cara, o professor, ele precisa ter essa consciência de que o princípio da obediência é que quando eu obedeço, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu agrado a Deus e logo isso me satisfaz em fazer a vontade de Deus. Às vezes o adolescente ali 13, 14 anos, ele já entende mais ou menos o que ele deve fazer para agradar a Deus, e precisamos deixar também isso como verdade, que para agradar a Deus, Deus também se agrada do filho obediente. O ponto aqui no tópico 2.1, né, o subtópico, diz o princípio do respeito na família. É preciso destacar que há um princípio, um fundamento de respeito no ambiente familiar. E eu preciso dizer isso, se o conceito de família no modelo estabelecido por Deus está sendo deturpado, no que diz respeito também ao respeito no lar, também está sendo deturpado. Aonde nós temos hoje, pasmem, caros professores, nós temos hoje digitais influencers, pessoas que se posicionam na internet, né, nas mídias sociais, chegando a afirmar que o adolescente, uma criança praticamente, o jovem, ele não precisa respeitar o pai e a mãe, desde que o pai e a mãe o confrontem e não deixe fazer o que ele quer. Ele precisa seguir o coração dele, ele precisa ser independente nas suas emoções, nas suas decisões, nos seus desejos, nas suas vontades. Olha que coisa engraçada. O adolescente não é nem dependente financeiramente, depende do pai e da mãe financeiramente para colocar comida, para poder comprar roupa para vestir, para comprar o livro para a escola,
mas ele quer ouvir alguém que está posicionado nas redes sociais para que ele seja independente dos seus desejos, das suas vontades, das suas emoções. E nós precisamos combater isso. Você, professor, precisa combater isso. Você precisa entender que tem um princípio do respeito. A casa, ela tem um respeito, ela tem uma hierarquia. Ainda que eu não entenda a vontade da minha mãe e da vontade do meu pai, eu obedeço, porque eles são os meus pais e há uma hierarquia. Eu estou sobre um princípio de autoridade e submissão, eu estou sobre a autoridade deles e eu preciso respeitá-los. Quando eu digo que preciso respeitá-los, eu preciso respeitar também as suas decisões, as suas opiniões, as suas vontades. E é preciso frisar que o pai nunca vai querer o mal. Eu nunca vi. A gente vai deixar aqui no subtópico 2, já quero entrar nesse subtópico, que é dois pais devem respeitar os seus filhos também. E esses dois tópicos falam muito aqui no âmbito de disciplina. E é preciso deixar cá para os nossos alunos que ninguém vai, nenhum pai, nenhuma mãe vai disciplinar um filho, vai corrigir um filho para o seu mal. Você nunca vê um pai dizendo, eu vou fazer isso para que dê errado. Vou fazer isso para que ele pague o preço. Não, pelo contrário. O adolescente precisa entender que na experiência e no amor do pai, tudo é proteção. É o pai e a mãe protegendo. E aí eu quero encerrar essa minha primeira fala, trazendo lá o mandamento, né, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Porque os nossos dias é o Senhor quem dá. A gente vive porque é o Senhor que dá, respira porque é o Senhor que dá. Como ele dá, ele também tira. O próprio Jó disse, ele é aquele que dá, ele é aquele que tira. Bendito seja o nome do Senhor. Então, é o Senhor dizendo, se você honrar o seu pai e a sua mãe, eu vou prolongar os seus dias, até porque vem de mim mesmo. E esse é o primeiro mandamento com promessa, que nós já conhecemos e é poderoso. Eu queria também ouvir a corroboração das professoras, também falando um pouco sobre isso, esse mandamento com promessa, a questão da disciplina, do respeito no lar, que está sendo tão perdido. A gente olha hoje e vê, infelizmente, a olho nu, filhos que apontam o dedo para o rosto do pai e da mãe e afrontam a autoridade do pai e da mãe na frente do público, como que faltasse o respeito, que faltasse a autoridade dentro do lar cristão. Infelizmente, irmão Felipe, que a gente está vendo muito o ensinamento que a sociedade está passando para as nossas crianças, né? Para os nossos filhos. Eu tenho 2 filhas e eu tomo o maior cuidado em relação a isso, porque a gente combate em casa muitas coisas que lá fora elas escutam de forma diferente e chega questionando em casa, né? E a gente tem que explicar e dizer a ela o porquê que é diferente, né? Tentar corrigir, porque a influência externa é muito grande e muito atrativa, né? Então, levam esses adolescentes a quererem realmente estar seguindo o modelo lá de fora. Infelizmente, essa questão desse convívio entre a família está afetando muito também essa relação de respeito e autoridade dentro da família, porque não tem mais um convívio familiar muito longo. Os pais saem para trabalhar, os filhos têm filho que passa o dia na escola, se encontram às vezes à noite, no final da noite, já todo mundo cansado, comem e vão dormir para conseguir sobreviver ao dia seguinte, né? Então, esse modelo de sociedade está trazendo prejuízos para a família, principalmente para a família cristã, que precisa daquele convívio social, aquele convívio família, que é acordar, tomar aquele café cedo, juntos, ver, planejar o dia, ir para um turno na escola, voltar, almoçar todo mundo junto, fazer aquela oração, agradecer a Deus. Os filhos veem que os pais estão presentes, escutando eles. Então, todo esse convívio familiar está sendo afetado. E os filhos acabam escutando muito mais aos amigos, aos professores seculares, ao mundo, o que a sociedade traz, do que aos seus pais que estão ali, são para ser modelo cristão na vida desses adolescentes, né? Então, um chamado para a gente, como pais, de estar sempre atentos aos nossos filhos, sempre atento ao que eles estão aprendendo e sempre ensinando o que é o correto, escutando eles e mostrando esse amor, né, de Deus, porque se a gente demonstra o amor que nós temos por ele, naturalmente eles vão nos respeitar, eles vão ter admiração e respeito por nós.
É isso mesmo, Hanan. Nós vemos que os filhos, eles são bênçãos de Deus, né? Nós temos que frisar isso na aula, que um dos melhores presentes de Deus para os pais são os filhos, que há uma grande alegria nos filhos. Então, o propósito de Deus é que os filhos sejam fontes de bênção. Então, herança do Senhor são os filhos, fruto do seu ventre, o seu galardão. E nós vemos aqui que é responsabilidade dos pais ensinar e educar seus filhos no caminho do Senhor. Então, um relacionamento sadio entre pais e filhos é indispensável para o progresso, né, espiritual deles. Então, nós vemos aqui que os filhos são a alegria enviada por Deus. Então, nós temos que ensinar nesta aula, queridos professores, e dizer que vós, filhos, sede obediente, frisar bastante, a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Então, não está ultrapassado, né? Este mandamento não está ultrapassado. Porque muitas pessoas dizem, já está ultrapassado, hoje você não vê mais na mídia, né? Então, a questão da influência, das mais influências, a questão da obediência, do respeito à família, ao pai e à mãe, né? Nós vemos que é um mandamento com promessa. E diz mais, que te vá bem, seja longo, que seja longa a tua vida. Então, sobre a terra. Então, é importante repassar, professor, para o aluno isso, que também a família é o princípio de todo ser humano. Por isso é indispensável, pois é na família que a criança, porque assim, o que é que nós vemos muito hoje? Muitos pais colocam a função do educar na escola. Então, nós vemos que o pai educa, a escola ensina o beabá, ensina a alfabetizar a criança, mas nós temos que ter muito cuidado quando a gente coloca essa responsabilidade de pai para uma outra pessoa, um outro grupo, né? Coisas que o Senhor Jesus, como nós, os pais, temos as nossas responsabilidades diante de Deus com os nossos filhos, os filhos também têm que saber aonde é o lugar do filho, a obediência, o respeito, né? Então, é importante frisar isso para os nossos alunos, que honrar pai e mãe é um mandamento com promessa, está na Bíblia e tem que ser cumprido. Então, nós vemos, diante de tudo isso, que a base de tudo é a família e nela deve repousar, com certeza, a fé, a alegria, o amor, o perdão. A questão do irmã estava falando, eu lembrei aqui. Muitos adolescentes acham que o respeito aos pais é uma questão de humilhação a si próprio, né? E que a gente, como professor da Escola Bíblica Dominical, que está ensinando a palavra, como pais, deixar claro para eles que não é uma questão de humilhação. Humilhar-se não é isso. Quando você atende à autoridade do seu pai, você está respeitando, está dando devido valor ao papel que ele está exercendo, né? Mesmo que tenha um adolescente na sua classe, que o pai não seja evangélico, a mãe não seja evangélica, só ele seja, aí ele vai dizer, não, eu não vou obedecer ao meu pai porque meu pai não é evangélico e não conhece a palavra. Não, está errado. Mesmo ele não sendo evangélico, não conhecendo a palavra de Deus, você deve obedecê-lo, deve respeitá-lo, porque ele é a autoridade do seu lar. Ele tem um papel de autoridade, né? Então, não se sentir humilhado por obedecer. Como o Osmar estava falando, é a questão de que Deus vai galardoar, né, aqueles que cumprirem, que obedecerem essa palavra. E a palavra diz que o filho deve obedecer ao seu pai. Glória a Deus. Perfeito, irmã Hanan. Eu ia destacar aqui, né, na minha fala final, justamente essa questão da honra, né, de falar justamente isso que já foi falado, que o adolescente ele precisa entender, professor, que ele é bênção para a casa dele e que há um propósito de Deus para a vida dele, para que ele possa alegrar os seus pais, honrando. Então, ele vai honrar o ensinamento, as palavras, honrar o amor, honrar o respeito, tudo isso com a sua vida e com o seu bom testemunho. O filho, ele honra o seu pai e a sua mãe por demais, simplesmente colocando em prática e sendo uma bênção para a sua casa e para a sociedade, né?
Não diz respeito à honra na questão da profissionalização, não importa a profissionalização. Você pode ser um professor, você pode ser um advogado, você pode ser um gestor, claro que o seu pai vai se alegrar com isso, mas no que diz respeito da honra, a honra vai muito além do que isso. A honra vai na questão justamente do caráter. É o pai e a mãe olhar para o filho, e os nossos alunos precisam ouvir isso, que o pai e a mãe olhar lá na frente e dizer assim: graças a Deus pela vida do meu filho, olha que é uma bênção, é um cidadão abençoado, é um filho abençoado, é um cristão abençoado, é um esposo, quando ele constitui sua família, abençoado. Então, é honrar os pais e as mães no que diz respeito ao que nós aprendemos. E a irmã Guzmã falou algo que realmente a gente tem falado muito, combatendo até a questão da agenda progressista, é que a escola, justamente, ela não veio para educar. Quem educa realmente é os pais. O aluno, ele precisa ouvir isso. Nosso aluno precisa ouvir isso. Que quando ele ouvir alguma coisa que ele considere aquilo errado, aquilo fique permeando alguma dúvida, fala para o pai, fala para a mãe. Os nossos alunos precisam entender que os pais e as mães são amigos dele, para ouvir, para eles desabafarem, para eles contarem alguma coisa, pedirem conselho. E essa relação realmente vai ser muito importante. E eles vão honrar muito o pai e a mãe, e isso vai acarretar bênção de Deus sobre a vida deles e vida longa com prosperidade. Tópico 3, o lar como igreja. É interessante falar sobre isso, porque a gente está falando sobre família. E é interessante que a igreja ela começa justamente na convivência da família em lar, porque a família é uma mini igreja, é uma igreja formada por 2, por 3, daqui a pouco por 4 ou por 5, né, ou por mais. E aí, quando nós chegamos no templo, é uma extensão da igreja no que diz respeito à reunião da comunidade cristã. Então, a igreja ela começa justamente em casa. Isso é interessante, querida professora Rosimar, porque bons filhos serão bons cristãos. Quando o filho e o pai não se isentam da sua responsabilidade de ensinar ao filho, e o filho tem a consciência do amor do pai e da mãe, e os honram no que diz respeito ao que eles ensinam e aos seus preceitos, automaticamente serão bons cristãos, porque quando o pai e a mãe os ensinam no caminho que eles devem andar, eles não se esquecem, logo isso faz com que sejam filhos temerosos ao Senhor e caminhem nas veredas da justiça. É isso mesmo, Felipe. Nós vemos o lar, né, que foi o primeiro a ser estabelecido e designado a fim de manifestar, em primeiro lugar, o governo de Deus. Nós vemos aqui, a irmã Hanani colocou no início, a questão da família, como é formada a família, a estruturação da família, e nós sabemos que não existe aquela família perfeita, nós somos falhos e humanos, mas a cada dia nós tentamos estruturar com a graça, né, de Deus a nossa família. Então, nós vemos aqui que a cada dia o inimigo, né, o nosso adversário, ele tenta atacar as famílias de todos os lados. E nós vemos a questão da família, do lar, como uma extensão da família na igreja. Então, nós vemos aqui alguns hábitos para a família, nós vemos aqui a importância de se prezar pelo diálogo, como eu frisei, falar os problemas na família, fazer refeições juntas, aquelas coisas tradicionais que dá certo, né? Cuidar um dos outros, é muito importante isso, orar e vigiar por nossa família, né? Então, nós vemos aqui que é um fator muito importante quando se fala em lar, em extensão para a igreja, é a questão do problema de comunicação, e de interação. Então, a família, no lar, que se aprende a questão da importância do diálogo, a questão da interação, da comunicação, da resolução de problemas. É lá na nossa família que a gente resolve isso. Então, nós vemos que é preciso cultivar os valores da palavra de Deus em nossos lares, né? Nós vemos que os pais, nós, possamos exercer papéis em casa, transmitindo esses valores, acompanhando perto os nossos filhos, porque é em casa que nós vamos aprender e nós vamos ensinar. Então, nós vemos aqui, queridos, o projeto de Deus para a autoridade dos pais não é apenas relevante, mas também ele é crucial para o bem-estar e o desenvolvimento dos filhos.
Então, nós vemos que a Bíblia, a palavra de Deus como bússola, ela nos fornece lições. Ah, eu não tenho, não sei como ensinar minha família. Então, vamos olhar a Bíblia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela dá princípios, né, valiosos que podem ajudar os pais, a nós, né, a enfrentar os desafios de criar filho em uma sociedade como esta que nós estamos vivendo atual, que a criação de filho realmente hoje em dia está difícil, mas nós alicerçados na palavra de Deus e na orientação do Espírito Santo de Deus, ele nos orienta a preparar este lar para junto, para fazer essa extensão à igreja. Nós vemos aqui, queridos, que um lar cristão que vive de acordo com os princípios, né, divinos, ele tem o potencial de influenciar positivamente a sociedade ao seu redor. Você não precisa dizer nada, só apenas com o seu exemplo. Então, nós vemos que quando os membros da família são exemplos de amor, que é passado na família, isso, e a extensão na igreja. Então, existe o exemplo de amor, de bondade, de honestidade, de justiça, de compaixão, né? Então, estes princípios, estes exemplos, eles vão impactar outras pessoas lá fora, né? Então, nós vemos aqui que uma vida de comunhão intensa com Deus. Então, o lar cristão é uma luz, é uma estrela, digamos assim, brilhando, refletindo o amor de Deus do lar, né, do nosso lar, para as pessoas. Então, nós vemos aqui, queridos, em relação, dando apenas uma pincelada sobre a questão da educação cristã dos filhos. Nós vemos que no lar cristão, a educação dos filhos deve estar pautada nos princípios bíblicos, né? Nós não temos cartilhas, não existe a questão de cartilha. A Bíblia é que ensina e nos orienta como fazer, como está pautado nesse direcionamento diante da palavra de Deus. Então, nós vemos aqui que os pais, eles têm a responsabilidade, quando eu digo pais, eu estou me referindo, né, de ensinar aos seus filhos sobre Deus, sobre Jesus, sobre a salvação e os valores cristãos. Então, isso ele aprende em casa. Então, isso pode ser feito através de conversas, de estudo bíblicos, de participação em atividades da igreja, até mesmo, tanto, no caso da igreja, com extensão à casa, ao lar, né? Então, a educação cristã, queridos, nós vemos hoje como uma grande importância, né? Porque ele visa a criação de novos discípulos para Cristo. Porque no momento que nós estamos ensinando, educando, nós estamos criando discípulos para Cristo. Então, nós vemos aqui mais adiante, para finalizar a minha fala, nós vemos o respeito e o amor entre os membros da família. Já foi frisado no início, mas eu gostaria de frisar, porque é em casa, no lar, que nós ensinamos isso, o respeito, né? O amor. Então, no lar cristão, o respeito e o amor são valores fundamentais. Os membros da família devem tratar uns aos outros com amor, com gentileza, com paciência, porque não é fácil, né? Porque no lar nós sabemos que não é só amor, existem problemas, né? Existem dificuldades, existem enfermidades, e que, para que possamos pedir a orientação do Espírito Santo de Deus para conciliar tudo isto, né? Para que possamos dar o verdadeiro exemplo, o verdadeiro ensinamento de cristão. Então, a Bíblia nos ensina a amar uns aos outros como a nós mesmos e a perdoar uns aos outros. Muitas vezes, um membro da família faz algo que desagradou, que não está de acordo com os parâmetros, nós chamamos, conversamos e resolvemos ali, para que aquele problema não tenha extensão na igreja, né? Porque se muitas vezes a gente deixa de disciplinar, de educar um filho aqui, quando ele chegar na igreja, ele vai fazer a mesma coisa, porque ele não foi repreendido em casa, né? Vamos fazer o uso da Bíblia? Vamos, na igreja. Celular, deixa em casa, deixa na bolsa, vai fazer uso. Então, são esses ensinamentos que os pais, eles devem ter a responsabilidade, os pais, nós, eu, você, passar para os nossos filhos.
A irmã Rosmar falando aí, lembrando os exemplos de casa, né? Minha mãe ama dar esse exemplo. Minhas filhas, elas dormem um pouco mais tarde, porque a gente tem a vida noturna um pouco mais movimentada por causa da igreja, né? É. Então, normalmente eu faço os cultos domésticos com ela à noite antes de dormir. Eu deito elas, então a gente vai ler uma palavra, eu vou contar uma historinha, a gente faz a oração e dorme. Aí a minha mais nova, Estela, ela ama questionar, ela é muito questionadora e ama escutar as histórias. E toda noite ela faz, mamãe, você vai contar a história da Bíblia, vai contar a história da Bíblia. Então eu já contei várias. E sempre ao final ela pergunta: "E aí, mamãe, mas assim, como é que eu faço isso, por exemplo, né?" Aí a gente sempre dá um exemplo do nosso cotidiano, da nossa família, de como aplicar aquilo daquela história, né? Como serve. E eu recebi da professora da escola dominical dela um elogio de que quando ela estava, acho que com 4 aninhos, a gente fala, eu contando uma historinha e falei sobre a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E ela entendeu o que era isso. E na escola dominical ela foi explicar para a professora o que era isso. E a professora ficou impressionada dela tão pequenininha já conseguir entender algo que é tão complexo, né? Então, assim, nisso a gente vê que o nosso esforço em passar para os nossos filhos a palavra de Deus, mesmo que seja numa historinha contada e aplicando na vida pessoal, né? Que é algo tão simples, tão rapidinho ali, mas vai ficando marcado na vida deles. E lá na frente eles vão entender e reconhecer, né? Elas hoje, quando estão na escola, que sabe que vai ter alguma comemoração, que não é, que elas não fazem parte daquilo, elas avisam logo, mãe, naquele dia vai ter aquilo, então a gente já sabe que não vai para a escola, né? Então elas já entendem, já se posicionam como figuras cristãs diante da sociedade, dizendo, olha, eu não posso fazer isso porque eu não concordo com isso, né? Então a importância dos pais se posicionarem em relação ao ensinamento bíblico, né? Ter o seu lar realmente cristão, a igreja dentro do lar, né? Tanto o pai quanto a mãe, eles trazerem esse ambiente de igreja para dentro do lar, até para que os filhos eles estejam confortáveis em estar na igreja também quando estiverem. Eu sou um exemplo, se eu cresci com meu pai sendo pastor, né? Ele foi pastor, eu tinha 2 aninhos de idade. Então, eu cresci dentro da igreja. Mas no nosso lar, nós fazíamos culto doméstico. Então, hoje, nós amamos fazer o trabalho do Senhor, amamos estar na igreja, porque lá atrás, a sementinha foi plantada no nosso coração através dos nossos pais, né? Então, há essa importância e o direcionamento do Espírito Santo que nós, como pais, temos que deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso lar. Glória a Deus. Que bênção. Estava ouvindo aqui a professora Rosimar, a professora Hanani. E como é bom, realmente, essa lição, quão riquíssima ela é para o nosso adolescente, né, que está ali ouvindo essa palavra, fortalecendo os laços dele familiares, fortalecendo esse conceito, esse entendimento. E é importante deixarmos claro para eles que, ora, se logo há um propósito de Deus nisso, se a bênção de Deus está sobre isso, logo haverá adversidades, muitas barreiras, né? O inimigo, forças espirituais vão se levantar para poder acabar e dizer que o adolescente ele também em casa ele também é um fundamento, né? Existe o alicerce que é seu pai e a sua mãe, mas ele também é uma coluna. Ele pode não ser a coluna principal da casa, mas ele é uma coluna e que também é importante para aquela casa, para o mantimento daquela casa. Então dizer a ele para que ele possa orar pela sua família, que ele possa orar pelos seus pais, para que ele possa repreender qualquer mal que se levante, para que ele possa ser um instrumento de união e não desunião para os seus irmãos, tal como ele precisa viver em harmonia com seus pais, também precisa viver em harmonia com os seus irmãos. Dizer para ele que, como eu disse, forças espirituais, barreiras e muitas coisas vão se levantar para querer atingir a família de alguma forma, mas que ele não permita, que ele seja essa coluna que ele é, para que ele possa ser uma bênção para a sua casa e automaticamente que ele ame a igreja, sabendo que a igreja é um ambiente que fortalece esses laços familiares, é um ambiente que fortalece o amor do pai para com a mãe, do amor do filho para com o pai, que instrui nas responsabilidades do pai e da mãe. É por isso que nós vemos muitos pais hoje na escola dominical, né? Tá aqui as professoras, eu professor, tantos alunos hoje de não evangélicos nós temos aos domingos,
porque são pais e mães que acreditam na igreja, no projeto da igreja que abençoa a sua casa. Então enviam seus filhos, às vezes até afastados, mas colocam seus filhos na escola dominical para ouvirem a palavra. Nós precisamos realmente passar isso para o nosso aluno, para o adolescente, que a igreja é bênção para a vida dele e que ali é uma extensão da casa dele. E aí, como de repente, vou deixar como dica pedagógica final, para ouvir até a professora Rosimar, já estamos chegando ao final da nossa lição, de repente, professor, ao final da sua aula, talvez não dê para reunir ali os adolescentes com os pais, mas se der de repente, quando for retornar para a igreja, se for fora, pede liberdade ao pastor para que as famílias possam se reunir, para que possa ser cantado algum hino, né? Tem aquele hino, Minha Casa Será. Então, assim, tem muitos hinos que falam sobre família, reúne ali, louva ao Senhor, e ora depois pelas famílias, pede ao pastor para que nesse domingo aqui haja uma liberdade para que seja dada uma rápida palavra sobre a lição e que haja uma interação familiar ali. Eu acredito que vai ser muito bom e um momento realmente muito abençoado. É isso mesmo, Felipe. Nós concluímos aqui, queridos, falando e frisando, né, a importância eu vou repetir aquilo que eu já falei, quando olhamos para a Bíblia como uma bússola, né, podemos ver que a autoridade dos pais não é uma invenção humana, mas um projeto divino. E se é um projeto divino, tem que ser respeitado, né? Então, que possamos, com essa aula, passar para os nossos adolescentes a importância da família, né? A importância da obediência, do respeito mútuo, que é muito importante, né? Que Deus abençoe, professor. Glória a Deus. Que aula abençoada. Né? Obrigado, professora Rosimar. Obrigado, professora Hanani. Né? O amor na e para com a família. Caro professor, você que está nos assistindo, você aluno, você pai e você mãe, que a bênção de Deus alcance vocês, que seu lar seja uma bênção, seja um lugar realmente de bênção. A família é um projeto de Deus e a sua família, ela nasceu para dar certo e vai dar certo. Profetize sobre os seus filhos, pais, filhos, profetize sobre os seus pais, que a sua casa será uma bênção. Paz do Senhor, uma excelente aula no domingo, que o Espírito Santo possa te inspirar de uma forma muito poderosa. E eu queria aqui deixar aberto para a saudação final das nossas queridas professoras. A paz do Senhor, professora Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmão Rosimar, sempre um prazer estar com vocês. E a paz do Senhor para você que nos acompanhou até agora. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar, e que você possa transmitir também para os seus alunos, né, você professor que está nos acompanhando, o exemplo de que é uma família, né, através da sua vida e da sua família também. Glória a Deus. A paz do Senhor, professora Rosimar. O Pai do seu irmão Felipe Mahanani, a todos os professores, alunos, que Deus abençoe, que esta aula seja uma aula abençoada, reflexiva, que possamos, com essa aula, ter contribuído, professor, para um entendimento melhor da sua aula com seus alunos. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Esse foi mais uma EBD em síntese em podcast da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, pelo departamento do DENEC, Departamento de Ensino Cristão da nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.